Minuto 6h30, 6h20, 6h30, eles falam da ligação? Porque todo debate, um vai sentar na nossa mesa e vai ganhar, o outro vai sentar e vai perder. Dificilmente rola um empate ali, onde os dois lados saem satisfeitos. Você não acha, não? O Johnny está aí? Já entregou já? O Johnny já entregou, eu que gravei o áudio, caralho, velho. Então, a Então, história assim, é essa. eu não gosto de debate por conta disso. Eu gosto de uma conversa solo, tudo, porque aí não sai ninguém grilado. Mas, né, o pessoal pede, ó, quer debate, quer debate, quer debate, né, vamos fazer debate. E eu acho que pela forma que a gente sempre trata todos os nossos convidados, eu acho que eles esperam algo de nós, tipo assim, pô, você tem que ser meu amigo e concordar comigo. Entendeu? Então, Igual ontem a gente tava vindo pra São Paulo, o Miorim ligou e começou a brigar com nós no telefone, porque nós não. Nós falamos que tinha perdido o debate, que nós. Pausa. Pô, tá ao vivo, né? Não preciso nem dizer nada. Eu liguei para ele, não foi para falar do debate, foi para falar do Wilker Leão. Pô, tá gravado, né, velho? Tem nem o que dizer, né? Só não foi isso que aconteceu. Aí eu citei que o lance é que ele tem uma impressão muito significativa de tudo baseado na massa. Porque no dia em que, assim, eu não pedi efetivamente para que ele dissesse nada. É muito importante constar isso. Ele disse que eu tinha vencido o debate, achava absurdo negar a lógica, né? E ele tinha dito que é por isso. Perguntou para o Robertinho, o que vocês acharam do debate? O Robertinho falou, não, eu não sou capaz de julgar. E ele falou, não, meu amigo, você venceu o debate. Porque ele negou a lógica. E se negou a lógica, não tem debate, né? Eu falei, pô, bacana. Aí depois, 2 ou 3 vezes depois, ele falou, não, você perdeu esse debate, você negou a realidade e tal. Aí eu, então tá. Por que ele mudou de ideia, né? É o mesmo debate, o debate não se alterou. Eu falei para ele, você muda de ideia baseada no que o público fala, né? No que os influenciadores falaram do debate, que a sua opinião que você deu para mim no dia foi uma opinião muito diferente dessa aí. E aí, em vez disso, ele vira para mim e fala: eu disse isso por uma gentileza, não era verdade. Mas ele não precisava dizer isso, né? Não tinha nenhum motivo para ele dizer isso. E era só, de novo, um exemplo, porque ele estava fazendo isso, que é ser moldado pelas massas, no caso do Wilker Leão. Né? Ele estava levando a parada do Wilker Leão de uma forma muito mais séria do que era, em virtude disso, tá ligado? Eu achava que ele ia mudar de opinião ali no meio do debate. Eu só constatei o fato de que parte da mudança de opinião dele teve a ver com certas figuras. Inclusive, o Robertinho disse isso na conversa, né? O Robertinho disse na conversa, com todas as palavras, que isso teria acontecido em virtude do acolhimento. Em virtude dos influenciadores que falaram isso. Que algumas pessoas, palavras do Robertinho ontem, né? Quando algumas pessoas falam, o Tchorró muda de opinião. Né? E eu só constatei isso, né? E aí ele tratou como se fosse o... O Aranaê Science tá aí, Miorim. Sabe, meu querido, vou querer falar contigo. Será bom você entrar aí, pra gente conhecer você. Ele tratou como se... Não sei se você já conhece nosso trabalho. Ele tratou como se eu tivesse ido lá com essa intenção de mudar a opinião dele, né? E eu perguntei para ele se ele lembrava de algum argumento, de alguma coisa, para tentar embasar o porquê que ele mudou de posição, né? E aí depois eu descubro que ele não mudou de posição coisa alguma. Ele falou isso por uma gentileza, mas desde o início ele não... No momento em que eu falei certas coisas, não importava mais o que uma orientação marxista falasse, né? Nesse caso, negar a lógica. 2 mais 2 não é 4, a causalidade não explica porra nenhuma, todas as coisas que ele fala no debate.
que são vergonhas, assim, são nitidamente vergonhas para qualquer intelectual, e que de alguma forma indicam como o Chorró já tem um lado, né? Algumas posições são, para ele, infantis, são fora do discurso, e minhas posições são posições do tipo. O que é muito preocupante, porque isso é uma parte gigante do espectro político, né? Sim. Muitas das posições que eu defendo são única e exclusivamente posições no chamado libertarianismo filosófico, né? Nem sequer são posições do libertarianismo político. É irrelevante para o libertarianismo político se você tem livre-arbítrio, para ser muito sincero. É uma coisa que a maior parte das pessoas que está ali não sabe, né? É irrelevante se você tem escolha, se você tem liberdade, se determinado modelo político deve ser aplicado ou não. Isso depende da capacidade desse modelo político de entregar determinados resultados. E é isso que se poderia provar ou se discutir. Eu discuto o libertarianismo filosófico porque eu acredito que existe um quê humanístico no capitalismo. Mas ele não precisava ter. Poderia simplesmente ser insensível e frio. E ainda assim nós deveríamos utilizá-lo. Então, não sei exatamente como ele pode sustentar essas posições, né? Sustentar que tanta gente é fora da caixinha, mas aí é uma questão dele. De repente ele estudou muito mais do que todo mundo tem a posição oposta e pode declarar como ela é ridícula. Eu não faço isso com muitas posições. Por exemplo, eu costumo fazer isso com solipsismos. Mas eu não conheço muitas posições que eu faça isso. Mas justamente porque, aparentemente, ele é parte de um conjunto de homens iluminados que sabe quais são as posições que devem ser ouvidas. Veja que não é nenhuma questão de você concordar com elas, o rol de opiniões aceitáveis, mas é o rol de posições toleráveis, ou seja, é necessário ainda assim ouvir seus argumentos fundamentais. Complicado, né? Mas, de novo, foi bem distinto do que aconteceu, tá? Eu poderia até ligar para ele e tal, falar essas coisas, mas pode ser que de novo aconteça a mesma coisa, né? Ele ligou para chorar e tal. Então, nesse caso, é só deixar a situação passar e seguir. Não é nada a ver isso aí, velho. Mas, cara, a parada é que tava ao vivo, né? Sim. Eu só tô falando que não tem nada a ver, porque não tem motivo mesmo de ser, cara. Sei lá. Desnecessário, velho. Sei lá, não faz nem sentido isso, velho. Eu, por acaso, pessoal, vocês que estavam aqui ontem na live, eu tô inventando, não foi isso que aconteceu. Só para deixar claro, o pessoal tá aqui no chat aqui, pode dizer. Pô, o meu boiou, não foi isso que aconteceu, não foi isso que rolou e tal, pode ser o caso. Mas o que eu tô fazendo é só descrevendo a conversa de ontem. Não tô nem elaborando, nem dando minhas opiniões subjetivas aqui. Nada a ver. Mas tudo bem, pode dar play. Não, mas quem falou que ele perdeu foi você. Não, então, e ele achou ruim demais, velho. Ele achou ruim demais. Eu achei ruim, eu repito. Não foi uma questão de achar ruim, ele já tinha me dito isso. Eu falei durante a conversa que a gente teve, que ele me falou 3 vezes isso. E ele falou que me falou 3 vezes isso. Ou seja, é verdade que eu sabia que essa era a posição dele. A única questão é que a mudança de posição dele, para mim, tinha sido motivada por uma questão de convivência com as massas. Longe de mim ficar incomodado porque alguém acha que eu perdi no debate. Eu fiquei incomodado, falei com o meu avô. Fiquei incomodado porque ele disse que não lembra de nenhum dos meus argumentos. Ou seja, ele descartou completamente a possibilidade que eu tivesse feito um argumento decente o suficiente para merecer ser lembrado. Bora play. Eu até acho que o Miorim ganhou. Você acha que o Miorim ganhou? Só que eu falei isso. Não é que ganhou ali, foi muito equilibrado. Foi um debate equilibrado. E é o que você falou, algumas vezes vai sair equilibrado, quer dizer, nenhum foi discrepante, como não é um critério objetivo, vamos dar um empate. Pausa. Né? A menos que seja destoante.
Pausa. Mas o meu problema, de novo, o Robertinho ontem, ele deixou muito claro isso. Tá ligado? O Robertinho deixou isso muito claro. Ele não teve uma posição. E na hora ele me falou que ele não tinha uma posição. Que ele não podia julgar, tá ligado? Mas agora ele falou que tu ganhou, caralho. Que ele falou que tinha. Não, mas eu entendo que para ele, quando ele vai lembrando do debate, é muito difícil saber quem tinha razão sobre as coisas, o mérito, tá ligado? Uhum. O mérito é distante, tá ligado? O mérito, de alguma forma, está distante do que ele imagina que poderia ser a discussão. Tipo, sabe quando você está ouvindo uma discussão de duas pessoas que são assim, intelectuais, pessoas que realmente estudam a questão, e você está no início ainda da conversa, então você ouve termos que estão um pouco desconectados, que você tem que pesquisar, você capta a ideia central do argumento, mas não sua particularidade. Uhum. E eu vejo que ele não... A minha reação no primeiro dia foi, não, o Robertinho não tá convicto aqui, nem de um lado, nem de outro. Passou. Foi um debate como qualquer outro. Só que ele deu uma posição, tio, que ninguém pediu para ele dar a posição desse jeito. Ele poderia ter dito a opinião dele por menos, ele poderia ter dito o que ele quisesse, tá ligado? Uhum. E essa mudança de posição que incomoda, tá ligado? Uhum. Só isso. Não pode dar play. Aí realmente não tem como se falar, empatou não. Um foi bem melhor. No do Machado com o Miorim foi equilibrado pra mim. Só que onde fica a diferença? E eu falei isso pro Miorim. Vamos voltar logo pro Wilker aí. Mata aí, bora voltar pro Wilker. É que o Miorim, ele é muito complexo no raciocínio dele. A grande maioria não entende e fica parecendo que ele não deu o que precisava na hora do debate. Mas ele entrega muito bem o raciocínio dele, só que muito complexo. Eu sei que assim, a galera fica, sei lá, eu acho que a galera fica esperando um pouco da gente, então, né? Durante o debate, assim, por exemplo, o Wilker, né? Eu tava ali do lado dele e a gente se posiciona como enviesado mesmo, né? A gente nunca fala assim, pô, a gente tá aqui pra ouvir. Não, é enviesado. Você vira e fala assim, eu vou torcer pro Jones, você tá sentado do lado dele ou de quem estiver do seu lado, eu já me posiciono falando, então, você vai pra esse lado, eu vou torcer pra esse lado aqui. É como se tivesse uma aposta invisível entre nós dois ali. E durante o episódio, o Wilker olha pra mim, ele olha e eu manifesto pra ele, tipo assim, não, beleza, continua, pode falar, é isso. Mas eu não posso responder nada. Mas é isso. Acho que fechou, né? Aí eu vou falar de outros assuntos. Ah, tu quer que eu tire? Tá doendo, né? Tá. Não, porque eu sei, dói, às vezes dói. Continuar? Não, volta agora! Vamos ouvir 5 horas! Às vezes dói, pô.